sindicatos têm conseguido uma boa intervenção junto dos docentes. É preciso fazer teste? Não. Então, Frederico Carvalho é vice-presidente da FEMTC. Do Conselho Executivo da Federação Mundial dos Trabalhadores Científicos. Mas estou aqui em representação da minha associação, que é a Organização dos Trabalhadores Científicos Portugueses. E para quem não percebe nada de ciência, quais são os grandes problemas que, neste caso, os investigadores científicos se sentem em Portugal? Bom, eu diria que o principal problema é a situação das pessoas que quiseram fazer a ciência da sua profissão, quiseram fazer profissão do trabalho científico. E em muitos casos são dezenas de milhares, eu diria sem uma garantia absoluta que cerca de metade da população total de trabalhadores científicos se encontra em situação de precariedade. Significa que não sabe como é que vai ser o amanhã, não pode constituir família, não pode obter empréstimos bancários, por exemplo, para alugar uma casa, etc. E vive de bolsa em bolsa, porque esse é um sistema perverso do nosso sistema científico e técnico, que é o de estar assente, sobretudo, em bolsas, que são um emprego precário, e em concursos de projetos que dão muito trabalho a escrever e a propor e a pensar e na maior parte dos casos sem qualquer sucesso, porque a taxa de aprovação é muito baixa. Ora, não é possível construir um sistema científico e técnico eficiente e produtivo e de acordo com os interesses nacionais, com uma situação que depende de trabalho precário e de projetos que normalmente são feitos não de acordo com os interesses do nosso país, mas de acordo com os interesses que se supõem que uns comitês estrangeiros que vão olhar para eles acham que é interessante. Mas são as universidades que utilizam esse subterfúgio ou é mesmo o Ministério da Ciência? Não, claro, isto é uma política do governo. É uma política do governo e as universidades e outras instituições de investigação procedem assim porque não têm outra maneira de conseguir sobreviver e trabalhar e avançar. Mas é só um problema de Portugal ou também é mundial? Isto é um problema, eu diria, global, mas que, do ponto de vista quantitativo, tem diferentes graus de gravidade, diferentes conforme o país. E no nosso país é muito grave porque, por exemplo, basta dar alguns números, quer dizer, um deles é a questão do financiamento, que é outro dos grandes problemas. Eu falei no pessoal, mas outro dos problemas é o financiamento. Os financiamentos têm vindo a diminuir, sobretudo no governo anterior, no governo de direita, têm vindo a diminuir e há um número que é muito relevante, que é muito importante conhecer e que é quanto é que se gasta por cada investigador que está a trabalhar. Portanto, a despesa que o país faz, porque, de uma maneira geral, são dinheiros públicos, na sua enorme maioria. Portanto, o dinheiro que se gasta com um investigador a trabalhar é cerca de 1/3 daquilo da média da União Europeia há 28. Quer dizer, se na União Europeia há 28, digamos, há 100, em Portugal há 30, para cada um trabalhar. Mas isto incluindo os equipamentos, incluindo as instalações, incluindo os seus colaboradores, os tais precários, que eles também têm que pagar, e os técnicos. Mas o cientista é um investimento, porque investir na ciência traz uma mais-valia para o país e isso não é reconhecido, então, não é? Pois parece que não. Parece que não é reconhecido e isso nota-se em vários aspectos, porque realmente com este sistema de submeter projetos que são vistos por grupos que muitas vezes mal conhecem o nosso país, obviamente que não vão ao encontro
das necessidades, por exemplo, da nossa economia, da nossa sociedade, nos aspectos económicos, social, cultural. Nós temos realmente grandes problemas que não podem estar sujeitos, digamos, a serem financiados no âmbito de um projeto que é visto por alguém que desconhece essas situações. Portanto, nós não temos, de facto, uma política científica nacional. Nós temos uma espécie de lotaria. Quer dizer, a gente concorre, assim como concorre para os Euromilhões, pode ser que tenha sorte. Eu tenho a ideia que a taxa de aprovação é inferior a 20%. Penso que é realmente inferior a 20%, o que é muito pouco. Um outro grande problema, uma grande distorção do nosso sistema científico e técnico, e quando digo sistema científico e técnico, englobo não apenas as universidades, mas também os laboratórios públicos, os laboratórios do Estado, que são, em nosso entender, da minha organização, uma peça essencial, uma componente essencial, até lhe chamamos um pilar, é um dos pilares importantes do nosso sistema. A universidade é um pilar, os laboratórios de Estado são outro pilar, porque os laboratórios de Estado têm vindo a degradar-se ao longo dos anos, de uma forma acentuadíssima, com saída de pessoal que não é substituído, e uma questão fundamental que é o pessoal técnico, porque a investigação não se pensa que a investigação se faz só com investigadores. A investigação faz-se com investigadores, é certo, mas com técnicos e técnicos especiais, especializados, não é? Com experiência, e nesse capítulo nós estamos muitíssimo atrás da média da União Europeia. O número que eu tenho mais ou menos de memória é este: na União Europeia há, digamos, às costas, passo o termo, de cada técnico não chega a 3 investigadores, fazendo as contas todas, investigadores e técnicos. Em Portugal é superior a 8, quer dizer, às costas de cada técnico estão 8 indivíduos que são investigadores. Por último, quem fica a perder ao país, não é? Claro, porque, quer dizer, não, há certas, para já, desde logo se pode dizer que há certas áreas, certos domínios de trabalho que não é possível abordar com este esquema, porque, por exemplo, eu trabalhei durante muitos anos num laboratório que tinha umas boas oficinas que hoje desapareceram, não é? Porque os operários foram saindo e não foram substituídos, e eu lembro-me que eu projetei instrumentos que são protótipos, que é uma coisa normal fazer-se num sistema científico, mas esse projeto não é feito por um investigador, é feito por um investigador acompanhado de um técnico, de um operário especializado. Nós até chamamos os prototipistas, são aqueles que fazem os protótipos. Portanto, em nosso entender, e nós defendemos isto, devia haver uma carreira de investigação melhor do que há, porque foi alterada e adulterada pelo Sr. Ministro Mariano Gago, que também fez algumas coisas boas, pronto. Por exemplo, a ciência viva é uma coisa muito boa, mas noutros aspectos foi pernicioso, e um deles foi alterar a carreira de investigação, retirando os lugares de entrada, que era onde caberiam aqueles que hoje são bolseiros, mas que teriam as regalias normais do regime laboral, e os meses, 14 meses, e, enfim, essas coisas todas. E que, sendo bolseiros, não têm. Portanto, ele acabou com esse. Quanto a nós, era a melhor maneira de combater a precariedade, era voltar a inserir, digamos, na carreira esses lugares de entrada, que não são lugares permanentes, porque as pessoas são avaliadas e podem continuar ou não, conforme o trabalho que realizarem, mas enquanto estiverem a trabalhar, beneficiam desse regime, que é um regime, é trabalho com direitos. Pronto. Portanto, há certas áreas de trabalho que realmente, com esta falta de técnicos, não podem ser abordadas. E depois há a questão do financiamento, que é muito fraco, porque, repare, nós, se quisermos aumentar o financiamento, imediatamente nos vão dizer que não há dinheiro. São os problemas financeiros que vêm à beira. Mas, como muita gente diz, o dinheiro existe, é preciso saber onde está e ir lá buscá-lo, não é? Bom, e isso não tem sido feito e não me parece que esteja nas perspectivas mais próximas
mesmo do atual governo, que tem feito, que iniciou um processo com algumas mudanças positivas, mas que são ainda muito restritas, muito limitadas. Esperemos que continue, mas realmente não sei, com todas as limitações e imposições que vêm da União, do facto de estarmos na União Europeia e de estarmos submetidos àquelas coisas como o Tratado Orçamental, não sei como é que se vai, de facto, alterar profundamente a situação. Mas, enfim, nós cá continuamos a trabalhar e temos, para já, e sempre tivemos, desde que nascemos, a Organização dos Trabalhadores Científicos, que nasceu logo a seguir ao 25 de Abril, temos trabalhado muito no problema das condições de trabalho das pessoas, investigadores e não só, técnicos, que, como digo, fizeram da ciência, o trabalho científico, a sua profissão. Muito obrigado, professor. Muito obrigado.